Eu vou pedir uma coisa antes de começar. Antes de qualquer palavra, você consegue respirar um pouquinho? Só respirar. Não daquele jeito bonito que a gente conhece, aquele jeito que você tá acostumada a fingir que tá tudo bem. Então vai respirando, respira de verdade. Porque tem uma coisa que eu quero que você sinta hoje. Não quero que você anote, não quero que você entenda nada, mas que você sinta. E para isso eu preciso que você para de performar por alguns minutos. Para de fingir que tá tudo ótimo. Para de segurar o que quer chorar. Para de analisar o que você tá sentindo antes mesmo de você sentir. Hoje eu não vim falar sobre o amor como a internet fala. Eu não vim te dar nenhuma frase de motivação, falar o que você vai ter que superar ou se você vai ter que superar alguma coisa, tá? E eu não vou te ensinar a amar em 5 passos. Olha, hoje é um dia para você aprender a amar em 5 passos. Em 5 dias, em 20 dias. Tá? Eu vou falar uma coisa que muitas pessoas sentem, mas ainda não conseguem nomear. Eu vim falar sobre o que acontece quando algo se vai, alguém, um projeto, um sonho. Mas aí você percebe que, na verdade, que você já tinha ido embora fazia muito tempo, né? Muito antes de qualquer decisão, tá? Quando qualquer relação termina, quando as pessoas ali se desconectam, né? As pessoas sempre têm muita coisa para dizer, né? Quem está fora. Ah, mas você é jovem. Ah, mas ela não merecia você. Ah, mas isso vai passar. Ah, o tempo cura. Né? E você vai ouvindo tudo isso. Você agradece, você sorri, né? E por dentro é como se tivesse uma... que seja uma sensação de vazio, uma espécie ali de... Não é tristeza, né? Porque a tristeza você é palpável, você tem textura ali, tá? Mas a tristeza faz você chorar, faz você gritar, enfim, tá? Principalmente quando nós falamos de partes, né, de um todo ali, não estamos falando somente pessoas, vários personagens, não, tá? Como eu sempre falo, nós somos um quebra-cabeça, então várias partes de nós. Quando ela começa a se desconectar, quando esses personagens aqui dentro, essas versões, elas começam a se chocar ao invés de elas se assimilarem, tá? Mas imagina que
É como se algo tivesse sido retirado do ar, desse ar que você respira. É como se o chão ele tivesse mudado de consistência e você não sabe mais como pisar. Como se fosse uma parte de você que você nem imaginou que existia, né? Então, principalmente quando vai junto com aquela energia, com aquela pessoa, né? E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre quando qualquer tipo de relação ela termina, não morre o vínculo, não morre só o vínculo, tá? Morre o quê? Morrem planos, morrem rotinas, morrem versões suas, morrem futuros que você imaginou, morrem versões de você que existia dentro daquele amor, tá? Morrem as piadas que só vocês entendem, tá? Os planos de viagem ali, os sonhos que você fez ali em voz alta, enfim, tá? Lembrando que não estamos falando apenas de duas pessoas, amigo, relacionamento afetivo, não, tá? Mas também com as nossas versões conosco mesmo, tudo bem? E aí o que dói não é a saudade da pessoa, é a saudade da vida que você imaginou ao lado dessa pessoa. E ninguém fala disso pra você, que você tá de luto por uma realidade que nunca existiu de fato. É uma vida paralela ali que só existiu aqui dentro de você. E aí esse tipo de luto não tem uma data. Não vai ter cerimônia, não vai ter ritual. Ninguém para o mundo para falar, olha, ela tá de luto pelo futuro que ela perdeu. E aí você continua indo trabalhar, você continua sorrindo, você continua respondendo mensagens, enquanto por dentro você tá enterrando sonhos que ninguém mais sabia que existiam. Tá? E tem mais uma camadinha dessa cebola, né? Como a gente fala, é uma cebola com várias cascas, com várias camadas, e nós vamos o tempo todo retirando, tá? Tudo bem? Então, o seu sistema nervoso é um sistema de padrões, tá? Então, ele não distingue o que é bom do que é familiar. Ele distingue o quê? O que é conhecido e o que é desconhecido, tá? O que é familiar e é o outro lado da balança, tá? Mas o que é familiar, mesmo quando dói, te fere, te diminui, o seu corpo ele vai registrar pelo seu sistema nervoso como algo seguro. Então vocês entendem o que isso significa, o que isso traz para você, qual é o peso disso? Significa que você pode estar presa principalmente ali, não só a situação, não só uma pessoa, não só o vínculo, tá? Mas não porque aquilo te faz bem, é porque aquilo é o que o seu sistema nervoso conhece. Então, significa ali que essa saudade que você sente às vezes não é saudade do amor de fato. É saudade do conhecido, tá? E aí explica muita coisa. Explica por que as pessoas elas voltam para as relações que machucam ela, para os ambientes que machucam ela. Explica por que algumas pessoas ainda sentem algo inexplicável, um vazio por dentro, porque principalmente quando a vida entra numa calmaria, ela fica sentindo vazia, porque o
caos era o que ela conhecia como casa, como bom, como agradável, tá? E aí explica por que tem tanta gente que confunde essa ansiedade com paixão. Que sente que aquela relação ali que deixou seu coração um pouquinho acelerado, tá? Que nunca sabe o que vem a seguir. Ela que vive na tensão, tá? Aí sim parece amor de verdade. Porque o amor calmo, o amor seguro, o amor recíproco, ele parece um pouco sem graça. Parece suspeito demais, sabe? Quando a gente fala, quando é muito bom, o santo desconfia, tá? Parece que tá faltando alguma coisa. Mas o que tá faltando ali não é o amor. É intensidade. E intensidade não é amor. Então, muitas pessoas elas confundem essas coisas. Confunde intensidade com conexão, confunde apego com amor, confunde essa ansiedade com paixão, confunde necessidade com destino. E aí fica perseguindo relacionamentos intensos porque aprendeu muito cedo que a única forma de amor que tinha ali disponível para você, que existia, era aquela que doía. Tá fazendo sentido para vocês? Tá tudo bem com o áudio aí? Vão deixando um joinha aí pra eu saber como seguir. Enquanto isso, vou dar um gole aqui. Tá? Então, vinha aquela sensação, tá? A única forma de amor, como nós falamos ali, talvez era aquela que fazia o seu coração bater de medo de perder, de ficar na insegurança o tempo todo, de não saber, de ficar querendo aprovação, tá? Aquela que exigia que você o tempo todo fosse suficiente, tá? A que nunca deixava você completamente segura. Aí isso sim, tá? É o que foi aprendido. E onde isso foi aprendido? Aonde você aprendeu isso? A maioria das vezes, como nós estamos falando, o nosso terreno da vida toda é na infância. Porque toda vez que você entrou em um relacionamento intenso demais, toda vez que você se perdeu dentro de alguém, dentro de um relacionamento, de um que seja como uma amizade, que seja em amoroso, mas toda vez que você foi diminuindo a sua voz para não assustar o outro, que você escondeu ali uma parte sua para você ser amado, tá? Não era só você como um adulto fazendo aquilo. Não era o adulto. O adulto estava reagindo. E o que é uma reação? Quando a gente fala uma reação química, o que aconteceu? Um elemento junto com o outro, tá? Então, era uma criança dentro de você que estava tentando resolver um problema antigo, lá atrás. Então, tem uma criança dentro de você, dentro de mim, dentro do seu companheiro, da sua companheira, do seu vizinho, da sua vizinha, da sua professora, do seu pai, da tua mãe, tá? Que ela aprendeu o que significava amor. O que significaria amor e como ela receberia aquilo. Não esse amor ideal, tá? O amor que tinha ali, que existia ali. E se o amor, ele estava ali, mas ele era sempre condicionado, tinha sempre uma condição. Você aprendeu que eu precisava ser boa o tempo todo para merecer esse amor. Se o amor ele desaparecesse ali quando você errava,
Se você aprendeu que você precisava se controlar para você não ser abandonada, tá? Se o amor que tinha ali era imprevisível, aí você aprendeu a viver nesse estado de alerta constante, diferente desse alerta de quando você vira mãe, tá? Nesse estado constante de alerta de quando você tá ali. Mas lá de trás, como se estivesse sempre o tempo todo esperando que aquilo fosse embora, que aquela energia fosse embora, que aquela pessoa fosse embora, e aí você cresceu. Aí você carregou esse mapa emocional dentro de você. Você continuou escolhendo. Ah, mas foi inconsciente. É você. Seu inconsciente não é uma coisa diferente de você. Tá aqui. Escolhe você trabalhar a ele ou não, tá? E aí você continuou escolhendo essas situações que produzem, que reproduzem de novo o que você aprendeu ali como amor. Tá? Não porque você é fraca. Nunca é porque você é fraca, nunca é porque você é burra. Tá? Isso são palavrinhas. Lembra que nós falamos ontem? São as histórias. Tá? Isso não é a sua identidade. Então, inclusive se você não viu o de ontem, eu recomendo você assistir. Tá? Hoje é o capítulo 8, ontem nós falamos capítulo 7. Mas às vezes a gente leva uma vida inteira repetindo esse padrão. Antes de alguém perguntar pra você, olha, de onde veio esse padrão? Você nem sabe a resposta. Você nunca parou ali pra olhar, pra se olhar. Porque às vezes a pessoa que mais te machucou não foi a que foi embora. Foi a relação com você mesma que você nunca construiu. Tá fazendo sentido pra vocês? Tá? Porque algo que ninguém percebe enquanto tá acontecendo, até que eu nos atendimentos eu chamo de desaparecimento interno, tá? Não é drama, não é uma violência visível, não é nada que você consegue explicar ali para um médico, para um advogado, para uma amiga, tá? É um processo lento, é imperceptível lá dentro. Um dia, você para de falar daquela ideia que você tinha. Porque a reação do outro foi tão fria, foi fria demais, que aí não valia o constrangimento. Não valia a energia de você dar a sua ideia. Um outro dia você para de ir naquele lugar que você amava tanto, que você gostava tanto de ir, porque era mais fácil não ter que explicar pro outro por que você gostava tanto de fazer aquilo. Aí você para de dançar, porque você se sente estranha dançando. Ai, aí eu paro de escrever porque o que eu escrevo parece tosco, parece nada, parece inútil. Aí eu paro de escrever. Eu paro de me arrumar daquele jeito que eu me fazia eu me sentir eu mesma. Porque daí alguém vai falar, nossa, mas é demais, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você para de ver aquela sua amiga. Porque não valia a conversa depois. Tá? E aí você vai diminuindo. Você vai encolhendo. Você vai ocupando cada vez menos espaço. Aquela tensão que a gente tá falando, e não é porque alguém gritou pra você parar, não. Às vezes é porque você foi perdendo o hábito de ser você mesmo. Porque a relação ali foi se tornando um lugar onde
a sua presença real, ela precisava ser negociada. E aí você foi cedendo, você foi obedecendo, você foi cedendo. Até que um dia você se olha no espelho e aí você não reconhece quem tá lá. Você não consegue nunca mais reconhecer quem tá lá. Quando a gente fala nunca mais, é por dentro, tá? Não é por causa do outro, não. Mas porque você tinha ido embora há muito tempo sem você perceber. E aí a relação terminou. E aí as pessoas esperam que você sofra pela perda do outro. Mas o que quebra você de verdade mesmo é perceber que enquanto você estava naquela relação, você também tinha perdido a si mesmo. E agora você não sabe muito bem aonde você foi, ou aonde você se foi, o que aconteceu com essas partes. Tá? E tem muitas coisas que ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de falar, tá? Mas vocês sabem que eu não sou uma terapeuta com muito filtro, não. Eu não sou uma pessoa já com muito filtro, então uma terapeuta, tá? Mas uma das verdades mais libertadoras que tem, que é que algumas pessoas, elas entram em nossa vida como espelhos. Não pra ficar, mas pra mostrar. Ah, mas todas as relações são um espelho? Ao meu conhecimento, não. Ao meu entendimento, da minha experiência, não. Tá? Algumas vão te mostrar. Umas vão mostrar as feridas que estavam escondidas ali embaixo de ocupação. Vão mostrar os padrões que estavam ali adormecidos há muito tempo. Vai mostrar pra você que você ainda, sei lá, precisava de aprovação de alguém pra você sentir que você valia de alguma coisa. Tá? Mostrar o quanto você tinha aprendido ali a se diminuir como um ato de sobrevivência. Mostrar, sei lá, o quanto você confundia essa dependência com amor. E aí, quando esses relacionamentos acabam, lembra que não é somente um relacionamento amoroso, tá? Não é somente isso, tá? Mas aí, quando esses relacionamentos vão se findando, cada um pegando seu caminho ali, aí você sente que você perdeu tudo. Só que, e se não foi isso? E se você estiver ali no meio desse processo de revelação? Se aquela dor toda ali, ela não foi um sinal de que esse amor acabou. Só um sinal de que algo antigo dentro de você tá obrigando você a olhar. O que faz mais sentido? O amor acabou? O respeito acabou? Aí você responda, tá? Vamos falar agora de uma experiência que a gente sabe que aqui no Brasil, enfim, é muito comum, tá? Incêndios florestais. Eles destroem tudo. Destrói árvores centenárias, eles destroem ninhos, ele destrói raízes que estão superficiais ali. Destrói praga, tá? E aí no fim parece que acabou tudo. E aí tem algo que até a ciência já sabe. E a gente esquece, tá? É que muita espécie de árvores, elas só conseguem liberar suas sementes depois do fogo. Vocês sabiam disso?
Fogo não é só destruição. O fogo também é germinação. E talvez aquela relação que queimou tudo, ela só tá liberando em você sementes que você nunca tinha saído de outro jeito. Só que ao mesmo tempo que tudo isso acontece, esse lado bonitinho, tá? Tem também o luto. Porque quando alguma relação importante ali, que termina, que seja amizade, que seja em relacionamento ali, você não precisa só superar a história, a pessoa. Você enterra versões suas. Até como eu falei nesses reels esses dias ali, tá? Quando minha mãe partiu, quando eu deixei várias versões, não dela, a minha também, tá? E todos os dias você vai precisar enterrar alguma versão sua que acreditava que tudo ia dar certo ou que tudo ia dar errado. Aquela versão que, sei lá, planejava um Natal e o Ano Novo de um jeito específico. Tá? A versão que imaginava ali como que seria uma casa, como que seria uma viagem, como que seria um envelhecimento, como que, sei lá, que tinha esperança de um futuro assim, assim, assado, essa não existe mais. E você precisa, o quê? Chorar pelo plano que não vai acontecer? Pelo sonho que não vai sair mais daquele jeito, pela família que não vai ter mais um certo formato, né? Uma família que imagina que é um luto real. Mesmo que ninguém ali ao redor vai entender. O mundo vai continuar passando, girando ali, a hora vai continuar passando, tá? Os dias. Mesmo que as pessoas falem, isso vai passar. Só que ainda assim você tem o direito de sentir, de chorar por aquilo que morreu, pelo que o fogo levou. Só que o luto também não é fim de uma história. Só um fim de uma história. Vocês não sentem que o luto também é uma passagem? Já ouviu dizer que rios que mudam o curso não secam? Mudam de direção. O inverno tá chegando aqui. Então as árvores elas vão perder as folhas no inverno, mas elas não vão morrer. Elas estão fazendo o quê? Elas estão guardando energia para aquilo que vem. Né, Banguela? É. E aí o seu corpo, ele sabe como cicatrizar. E você não precisa ensinar para sua pele que ela tem que se fechar. Ela só sabe que ela tem que se fechar. Tá? Então tem uma parte de você, algo muito profundo, que também sabe como curar aquilo que está machucado. Só que você tem que tirar o band-aid, você tem que deixar respirar, você tem que deixar a mostra, você tem que ver aquilo, ver se não tá com sujeira, enfim, tá? E é destruir, né? Muitas mentiras que nós fomos aprendendo. A mentira de que o amor intenso é um amor verdadeiro, só um amor verdadeiro, tá? Que se não dói um pouquinho, é porque não foi real. A mentira de que, olha, quem ama de verdade faz qualquer coisa para manter o outro. Ai, que se você realmente amasse, você não conseguiria viver sem. Isso não é definição de amor.
Essa é a definição de uma dependência afetiva. E dependência afetiva não é fraqueza no caráter. Ela é o quê? Ainda não li o capítulo ainda. Ela é uma resposta, uma reação aprendida, tá? É o que o corpo... É o que acontece aqui quando alguém que aprendeu cedo demais, muito cedo ali, que o amor precisava ser conquistado, que o amor precisava... Eu preciso sempre provar o meu valor ali, que eu preciso sempre... para merecer atenção, tem que ser útil, tem que ser divertido, tem que ser... tá? Ou invisível até, tá? Não tem necessidade. Aí, esse alguém cresceu. E aí você continuou carregando crença, é uma crença. Continuou escolhendo relações aonde você precisava provar alguma coisa. Continuou confundindo ali o trabalho de conquistar amor com o amor em si. E aí, quando aquela relação acaba, a retirada também é física, não é só metáfora. Então, o seu corpo humano, quando está em vínculo emocional interno, ele vai liberar as mesmas substâncias que libera independências químicas. Dopamina, cortisol, ocitocina. E aí, quando o vínculo é cortado, o que acontece com o corpo? Ele passa por uma abstinência real. E aí as pessoas chamam isso de amor, só que na verdade é o seu sistema querendo voltar pro familiar. Não quer dizer que você não amava de verdade. Significa que junto com o amor tinha junto uma dependência. O amor era real e a dependência é real também. Só que é parte do processo de cura. Então, aprender a separar essas duas coisas dentro de você, tá? Eu já vou entrar no capítulo, porque daí se eu tiver um tempinho depois a gente continua, pra gente não... Tá? Deixa eu beber uma água. Tá fazendo sentido pra vocês? Tudo bem por aí? Nossa, aqui tá muito frio. Nossa, tá muito frio. Ontem, eu vou postar pra vocês, um banco ali tava congelado. Uns cristalzinhos de gelo, sabe? Então hoje é a leitura do capítulo 8, tá? Do livro, né, Para Toda Mulher que Já Amou. E o capítulo 8, Quando o Amor Precisou Recomeçar. Poucas dores são tão complexas quanto o fim de uma relação em que um dia carregou promessa. Só criando um adendo aqui, tá? Não é somente um vínculo entre marido e mulher, esposo e esposa, mulher e mulher, homem, não é isso, tá? Seja um rompimento de várias versões suas, seja tudo isso que nós estamos falando aqui, tá? Amizades, mãe e filhos, tá? Mas é isso. Mãe e filhos não, tá? Mãe e filhos não, porque não tem como essa relação terminar. Mas sistemicamente, tá? Mas contato, vínculo. Poucas dores são tão complexas quanto o fim de uma relação que um dia carregou promessa. Quando uma relação, um casamento termina, não se rompe apenas um vínculo entre duas pessoas. Rompem expectativas, planos, versões de futuro, rotinas construídas, identidades compartilhadas e muitas vezes uma imagem que sustentava diante do mundo. Por isso,
um rompimento ou um divórcio, ele costuma trazer doer em várias camadas ao mesmo tempo. Dói a frustração, dói a culpa, dói o julgamento alheio, dói a ausência, dói a sensação de ter falhado, dói você precisar recomeçar quando parecia tarde, né? Inclusive, nós estamos falando muito disso lá no grupo. O recomeçar, o reencontrar a si, né? Que esse é o propósito. Não tem nada a ver com o outro. Como nós falamos, algumas relações, elas entram como um espelho, tá? Muitas mulheres saem de relações se perguntando onde erraram, mesmo quando passaram anos tentando salvar algo sozinhas. Outras permanecem tempos demais por medo do que vem depois. Mas há uma verdade que ainda precisa ser dita, e precisa ser dita agora. Que nem todo fim é um fracasso. Alguns términos acontecem porque uma mulher finalmente cresceu o suficiente para não caber mais naquilo que a diminuía. Outros porque duas pessoas seguiram caminhos internos incompatíveis. Outros porque o amor sem consciência não sustenta estrutura. Encerrar algo pode ser uma forma de honestidade. Depois disso, existe o terreno delicado do recomeço. Voltar a confiar, voltar a amar, voltar a acreditar em parcerias, voltar a escolher sem repetir. Muitas mulheres descobrem no segundo capítulo, ou terceiro, ou quarto, normalmente é no segundo capítulo afetivo da vida, que não eram incapazes de amar, apenas estavam presas em formatos que não floresciam. Recomeçar não apaga o passado, reorganiza o seu significado. Você não precisa carregar vergonha por ter partido, nem culpa por ter tentado demais, nem o medo de ser feliz de novo. A mulher madura entende que algumas histórias cumprem função temporária, ensinam limites, mostram feridas, revelam padrões, amadurecem escolhas. Nem todo amor veio para durar. Alguns vieram para acordar você. Vieram para trazer cura. E quando um novo amor encontra uma mulher mais consciente, não nasce apenas outro relacionamento. Nasce outra forma de amar. Vou parar por aqui nesse capítulo. Vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Só que eu vou ler novamente esses últimos 2 capítulos aqui. Capítulos não, parágrafos. Tudo bem? Tudo bem aí, amor? Tá acordando? Minha princesa tá acordando. A mulher madura entende que algumas relações, algumas histórias cumprem função temporária, ensinam limites, mostram feridas, revelam padrões, amadurecem escolhas. Nem todo amor veio para durar. Alguns vieram para acordar você, vieram para trazer cura. E quando um novo amor encontra uma mulher mais consciente, não nasce apenas outro relacionamento, nasce outra forma de amar. Parei por aqui, né? Deixa eu ler a reflexão. Nem todo amor permanece e nem todo fim é fracasso. Às vezes, o fim de um ciclo é o começo de um encontro mais verdadeiro com você. Recomeçar não é voltar ao zero, é começar de um lugar mais consciente. Então, que relação ou ciclo eu precisei encerrar? Ou quais relações, quais os ciclos? O que eu aprendi com essas experiências? O que eu não aceito mais? E como eu quero amar a partir de agora? Tá?
esse é um pedacinho desse material. Está disponível para você. Porque, novamente, aqui, amor próprio não é você se achar incrível. Não é você tomar banho de sal grosso. Não é você fazer selfie com frase de empoderamento. Não é você performar uma autoconfiança nas redes sociais. Amor próprio, na sua forma mais brutal e verdadeira, é não continuar se abandonando para manter essas relações. Quer me dar minha princesa? Que a gente tá de vermelho. Nós duas juntas de vermelho. Vem cá. Oi, princesa. Oi, gente. Tudo bem? Olá, você tá com frio? Oh, você tá com frio, você vai tomar um solzinho agora? Vai? Dá oi. Vai lá que a mamãe já vai lá, já. Peraí que ela pegou meu cabelo, socorro, tadinha, você dela. Pronto. Quer água? Não? Tchau, filha. Já vou. Tudo bem aí? Então, onde eu tava? Amor próprio, tá? Então, é a hora que você, que tá com o coração partido, em vez de você ligar pra pessoa que te machuca, fica aí agora com seu próprio coração partido. Pega ele agora, você, tá? Fica com você mesma, mesmo na dor. Sem você fugir pra alguém pra te distrair. Sem você implorar a atenção de quem nunca vai dar aquilo que você precisa. Sem você ter que se anestesiar ali com trabalho, com uma série, com comida, com qualquer uma outra coisa, tá? Fica você com você mesmo. Esse é o ato mais racional de um amor próprio. Porque solidão não é o problema é o medo da solidão. A gente até comentou isso um pouquinho ontem lá no grupo também, tá? E é esse medo, o medo de ficar só, é o que nos faz aceitar menos daquilo que eu sei que eu mereço. É o que me faz ficar em lugares ainda que me diminuem. E aí você começa nessas reflexões, tá? É ainda o que faz você preferir um amor ou um lugar que dói do que nenhum tipo de amor. Mas quando você começa a fazer as pazes com a sua própria presença, quando você começa ali a descobrir que você consegue estar com você mesma sem desmoronar, quando você para de precisar de alguém do seu lado para você sentir que você existe, aí sim alguma coisa aí dentro vai mudar. E não é de um dia para o outro. Quem está acompanhando ali já me ouviu dizer isso milhares de vezes. Não é um dia para o outro. Não é de uma forma linear. Só que vai mudar. Tá? Tudo bem? E de novo, muita gente não reconhece o amor saudável quando ele aparece. Porque parece que é sem graça, parece que é lento demais, parece que tá faltando uma intensidade. E aí a pessoa descarta. Ou fica ali, mas ainda continua achando que tá faltando alguma coisa, tá? Então eu falo, o amor saudável não diminui você. Não exige que você engula sua dor.
não faz com que você ande na pontinha do pé, tá? Não apaga ali as suas arestas. O amor saudável, ele expande você. Faz você ser mais do que você é. Tá? Não precisa de performance. Não precisa da sua melhor versão editada, tá? Vai querer o quê? A versão real, com as inseguranças, com as histórias antigas, com os medos no meio da madrugada. E aí eu sempre vindo com um paradoxo, né? Que o amor saudável, esse tipo de amor que expande, que acolhe, só vai ser possível quando você para de precisar desesperadamente dele. Não porque você seja frio ou fria, tá? Mas porque quando você tá inteira com você mesmo, com você mesma, você entra numa relação com a capacidade real de amor, não essa necessidade disfarçada de amor, não de carência usando o nome de amor. Amor. Amor de quem tem algo a oferecer, de quem não precisa ser salvo, de quem quer compartilhar uma vida ali, não sobreviver. E o recomeçar sempre, tá? Tudo bem? Tá fazendo sentido? Não vou me estender muito mais não, tá? A gente vai depois continuar todo essa reflexão, todo esse material aqui a gente também disponibiliza lá no nosso grupo. Mas eu gostaria de saber se tá fazendo sentido, se fez sentido para vocês, tá? O recomeço, ele não vem com uma frase bonitinha, não. Não vem como uma promessa, tá? Ele não é um passo a passo. O recomeço, ele é uma percepção. Uma bomba, né, pra vocês. Recomeço não é um passo a passo, ele é uma percepção. Talvez o amor não tenha acabado na sua vida, ele só precisou amadurecer. Mas ele precisa sair dessa forma que te aprisionava e entrar nessa forma que te expanda. Talvez o fim daquele relacionamento não é o fim do amor na sua história. É o fim de uma forma de amar que já não cabe mais em quem você está se tornando. Não deixou de ser amor. Você não perdeu a capacidade de amar. E nem de receber, muito menos ainda, tá? Você só está aprendendo a amar de um jeito diferente. E receber amor de um jeito diferente. Um jeito que começa aqui dentro, tá? Que não depende de ser escolhida, de ser escolhido, que não vai exigir que você desapareça para você funcionar. Que não precisa de validação externa para você existir. O amor, quando encontra outro amor, ele não vai se dissolver nele, ele vai se encontrar com ele. E aí outra coisa surge. Tá? E eu sei que alguma coisa agora pode... parece que é impossível um recomeço. Eu sei que talvez você ainda está no meio do inverno. Você ainda está no meio daquele fogo que a gente falou. Você ainda está no meio da tempestade que ainda revira esse mar dentro de você. Só que essa tempestade também tem fim, tá? Não porque a vida é justa, mas porque a natureza, ela sabe o que ela está fazendo. E você é natureza. Você tem raízes que você não conhece ainda. As superficiais estão queimando. Mas e as subterrâneas ali que foram crescendo em silêncio enquanto você
achava que você estava seca? Que raízes vão encontrando água, elas vão encontrar luz, que vão fazer de alguma forma brotar alguma coisa aí no tempo certo, no jeito certo, de um jeito que você ainda nem consegue imaginar. A gente já falou sobre isso. Mas o amor, ele tem que recomeçar. Não porque o passado não importou, mas porque você importa demais para continuar vivendo dentro de um fim. E você tá aqui, você tá viva, você... E às vezes é só isso, é aí que tudo começa. Tá bom? E por hoje é só. Eu deixo aqui o link do grupo Mulher Viva, o acesso ao grupo. Não deixe de entrar, não deixa de participar, porque não é somente leitura de um livro, tá? É um movimento interno muito grande que está acontecendo, que está se fazendo ali. Mas o mais importante é você saber que você está viva. Tudo bem? Então até amanhã. Que vocês tenham um lindo dia e aproveitem. Até mais.